Olha aqui. O assassino é perguntado pelo policial por que a Beth estava com esse olho roxo. Ela caiu da escada, ela falou para ele que caiu da escada, como disse para Cássia. Ela bateu o olho no fogão, como o Marcos afirma. Qual seria, na opinião do assassino, na versão do assassino, a verdade desse olho roxo? Você pode dizer agora, Bate, isso não importa mais, porque ela está morta. Não importa. Você vai entender por quê. Põe a reportagem no ar, por favor. Na noite de ontem, Cássia, filha de Beth, foi chamada às pressas na delegacia. Chegando no local, ela recebeu a notícia que tanto temia. O advogado dela, Dr. Guastelli, contou que um corpo foi encontrado e possivelmente seria de Beth. Em estado de choque, Cássia desmoronou. Então, Cássia é levada para reconhecer o corpo. E a confirmação veio em poucos minutos. Nos levaram até lá e eu vi aquela cena horrível. Mas assim, eu reconheci o cabelo e a blusa da Coca-Cola. Como sendo vestes da sua mãe. Como sendo ela que ela estava vestida naquele dia. Há 2 semanas, nossa equipe esteve frente a frente com o assassino. O que você acha que aconteceu com a Beth, já que vocês tiveram essa relação tão próxima e mantém uma amizade, pelo que eu percebo? Então, a Beth é uma pessoa que é de lua, como eu já falei. Uma hora ela pode estar sorrindo, com a outra pode estar chorando. Ela não tem assim uma direção. Tudo que ela faz é do canto dela, do jeito dela, da forma dela. E é muito reservada, cheia de mistérios. Sim, reservadíssima. Com a fala calma e serena, nem parecia que Fernando havia matado e enterrado o corpo da ex-namorada Beth. A polícia já foi na sua casa? Já sim, já foi. O que eles disseram? Procuraram por ela, pistas? Na verdade, eles chegaram junto com o Leandro e... O genro? Isso. Pela manhã, de prontamente, eu botei meu roupão, fui lá, abri a porta. Falei, podem ficar à vontade, olharam o quintal, olharam minha casa, olharam tudo. Fiquei conversando com o Leandro na porta sobre o caso da Beth, ele falando o que ele achava, o que ele pensava. Saíram, agradeceram, super gentis, ficou nisso. E agora você vai procurar a polícia de novo? Sim, agora eu vou prestar meu depoimento, porque foi falado do estado de alerta, que tinha que prestar o depoimento, tudo, e dar minha versão da história. O assassino, confesso, finalmente está preso. Ele conseguiu por 51 dias enganar a todos. Eu, na hora, eu fiquei sem reação. Porque eu era uma pessoa que eu não imaginava. Não, nunca passou pela minha cabeça o Fernando. Nunca. Fomos com Cássia até o local onde o corpo foi enterrado. Você está preparada para ir lá onde sua mãe foi encontrada? Você quer ir com a gente lá? Vou. Vou sim. Enquanto a família, a polícia e o Cidade Alerta procuravam pela dona de casa, o corpo de Beth estava bem ali, na chácara onde o ex-namorado Fernando morava com mais 2 pessoas. Israel, que é amigo da Beth, e o namorado dele, Bruno. Mas pra que fazer isso? Deixou procurando todo esse tempo. E sabendo de tudo isso, foi dar entrevista, falou com Lara. E agora é ele. Como é que você mata uma pessoa e você conversa com os parentes como se nada tivesse acontecido? É estranho e ver todo o sofrimento, a gente correndo atrás, porque a gente parou nossa vida desde o dia que ela sumiu. Não comia, não bebia, não cuidava do nosso filho direito, não cuidava da casa. E a pessoa saber que foi ele que fez e não falar nada. Cães farejadores estiveram lá, mas nada havia sido encontrado. Até que Fernando confessou o crime. Nessa hora ela tentou te agredir, te bateu? Sim, me deu um tapa na cara, veio pra cima de mim, batendo e gritando, me chamando de Marcos. Aí foi dando nada, ela puxou um punhal
da cintura dela e veio pra cima de mim chamando de Marcos. Sim. Dessa hora pra frente eu surtei. Eu não tinha mais coisa que eu fiz. Quando eu vi, ela tava morta. Fernando estava na praia no litoral sul de São Paulo com Israel e Bruno, quando, de acordo com Israel, ele confessou que havia matado e enterrado Beth na casa em que eles moravam. Israel ligou para a polícia e foi orientado a levar Fernando para a delegacia. Para mim, ele é um lixo. Ele passa de um lixo. Porque fazer isso com a minha mãe... Não é porque ele é minha mãe, é porque ela não merecia. Isso, ainda mais do jeito que foi. Quando Cássia foi chamada na delegacia, ela não fazia ideia de que naquela altura a polícia já sabia que Beth estava morta. O escrivão falou assim, ó, faz o seguinte, vão para casa, descansa um pouquinho, tal, daqui a pouco vocês voltam. Eu falei, tá bom. Aí daqui a pouco ele ligou, volta agora, urgente. Aí quando eu cheguei lá, eu já sou desconfiada, né? Aí eu já olhei pra cara de um, de outro. A esposa do doutor Guastelli já veio me abraçando, eu falei, a notícia ruim. Fernando veio até a chácara com os policiais para mostrar onde o corpo de Beth estava enterrado. O corpo em estado avançado de decomposição era difícil de reconhecer. Apenas um lenço foi encontrado. Pelo estado em que o corpo foi trazido aqui para o IML, seria impossível reconhecer a vítima. Apenas por fotos lá na delegacia, a filha e a irmã da Beth reconheceram pelo cabelo e a camiseta que ela costumava usar e usava naquele dia em que saiu de casa depois de brigar com o Marcos. Mas o delegado, para confirmar, pediu que a filha viesse hoje pela manhã aqui no IML fazer um novo reconhecimento do cadáver. O laudo oficial com a causa da morte ainda não ficou pronto, mas o preliminar aponta que Beth teria sido morta com um corte profundo no pescoço. Cássia ficou sem chão. A única pessoa que ela não desconfiou durante todo esse tempo era Fernando. Por que você não desconfiou dele nem um minuto? Porque quando ele conviveu com a minha mãe, era uma convivência boa, né? Ela terminou com ele, ele aceitou de boa, já estava até namorando, não tinha mais contato com a minha mãe, então para que eu ia desconfiar de uma pessoa dessa? E deu entrevista, tal, bonitinho. E durante todo o tempo ele ia lá falar com vocês, ele ajudou a procurar sua mãe, o que ele fazia? Então, ele estava indo lá na casa da minha mãe, conversando com a gente, super preocupado. A gente tentando saber por quê, aonde estava, quem foi que fez e tal, e ele debatendo, ajudando. E ele acusava alguém? Acusava. Era o Marcos, né? Porque na entrevista mesmo pro Léo ele falou. Isso, acusava sempre o Marcos. Mas a grande pergunta é, por que Fernando matou Beth? Como tudo aconteceu? A Beth desapareceu na madrugada do dia 17 de junho. Antes disso, ela estava em casa com o Marcos. Os dois discutiram, ela simplesmente saiu. O Marcos contou para a polícia que minutos antes dela sumir, ela conversava com alguém pelo telefone. Ele percebeu que essa pessoa seria o Israel, que mora aqui nessa casa com o Bruno e também com o Fernando. Agora, de acordo com a versão do Fernando, a Beth chegou aqui na madrugada, chamou por eles e entrou na casa. De acordo com o Fernando, eles permaneceram por algumas horas no local, conversaram, todos estavam bebendo. Até que em determinado momento, a Beth começou a confundir os nomes. Ao invés de chamar o Fernando pelo nome dele, ela o chamava de Marcos. Isso umas 3 vezes. Fernando disse que ficou muito irritado com aquilo, até porque ele ainda gostava da Beth. Foi aí que ele decidiu matá-la. Ele contou que a agrediu ainda aqui na casa, que em seguida levou a Beth para o terreno. E lá no terreno terminou de matá-la. Depois disso, enterrou a vítima naquele poço. Colocou terra por cima, saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Essa é a versão do Fernando. O que deixa a família intrigada é saber que tudo aconteceu na casa, a discussão, e ninguém ficou sabendo. O Bruno e o Israel não sabiam de nada.
Essa é a grande dúvida. O Fernando, por enquanto, assumiu a culpa sozinho. Disse que ninguém percebeu. Daqui até o local onde o corpo foi enterrado, dá mais ou menos uns 50 metros de distância. No máximo isso. Então, ninguém ouviu nenhum grito, nada de suspeito que levasse a crer que alguém seria morto naquele local ou que algo havia acontecido com a Beth. Depois que tudo aconteceu, Fernando voltou para casa e desde então, desde todo esse momento que a família vem procurando pela Beth, ele estava morando aqui, normalmente. Ele, o Bruno, o Israel, como se nada tivesse acontecido. Morando na casa, bem próximo ao local onde o corpo da Beth estava escondido, onde Beth estava enterrada. A todo momento, Fernando sabia o que havia acontecido e deixou a família sofrendo. No dia seguinte ao sumiço, o genro de Beth foi até a chácara e foi recebido por Fernando. Agora, você estava contando que no dia seguinte ao desaparecimento da Beth, você chegou aí lá na chácara, né? Sim, eu fui lá porque a gente sabia que ela frequentava lá, né? Aí eu fui lá, quem me recebeu foi até o Fernando, ficou surpreso. Só que foi uma pessoa que a gente nunca passou pela mente da gente desconfiar dele. Nunca, nunca, nunca. E no dia ele falou o quê pra você nesse dia que você foi lá? Falou que não sabia, que ela estava sumida? Ele falou que, na verdade, ele ficou surpreso, né? Foi o que ele fez. Ficou surpreso, falando assim, nossa, mas sua sogra sumiu? Eu falei, sumiu. Mas e aí? Eu falei, não sei, eu vim aqui à procura de resposta de vocês, entendeu? Porque era o local que ela vinha. Aí ele falou assim, não tô sabendo de nada, não. Ficamos conversando um tempo. Depois eu peguei e fui embora. Depois voltei novamente com a polícia. Também ele novamente nos recebeu. Mas não deu pista de nada que ele era o culpado. Daí pra frente, a polícia começou a investigar. Marcos, amante de Beth, foi o primeiro suspeito, já que os dois haviam brigado naquela noite. Fernando fazia questão de acusá-lo. Na reportagem do Olho Roxo, que o Marcos falou que estava presente, eu estava com ela na época, isso foi em abril. Vocês eram namorados e naquela noite ela estava com o Marcos? Sim, ela chegou e falou pra mim, não vem pra minha casa, que eu vou atender uma cliente, vender minhas joias e vou chegar tarde. Era mentira? Era mentira. Ela estava com o Marcos? Ela estava com o Marcos. Você acha que ele estava tentando desviar o foco ali? Com certeza. Mas a gente nem, como não tinha ele na mente de ter feito nada, a gente nem desconfiava. Mas a todo momento o assassino estava ali por perto. Aquela frase, né? O inimigo mora ao lado. Verdade. É uma frase muito correta essa daí. Infelizmente, ela deu de comer, de beber, de dormir e ele tirou a vida dela. Com a quebra do sigilo telefônico de Beth, a polícia descobriu que ela recebeu cerca de 10 ligações naquela noite. Todas de Bruno, companheiro de Israel. O cerco foi se fechando. O delegado sabia que algo de suspeito havia acontecido na chácara. Fernando não teve outra saída. Ao longo da investigação, chegamos a conversar com o Israel. Ele disse que gostava de Beth como se fosse uma mãe e era muito grato a ela. Como ele morava com Fernando nessa chácara, tentamos ligar para ele. A gente vai ligar para o Israel agora. Grave seu recado. Você só será tarifado após o final. Caixa postal. Vamos tentar de novo. A gente está aqui na porta da casa e pelo que eu conversei com o vizinho, eles não vêm para cá faz um tempinho já. Então a casa está fechada. Grave seu recado. De novo, caixa postal. Então a gente não consegue contato com Israel. A família quer que ele esclareça, né? Como que naquela noite, se todos estavam aqui, o Fernando fez tudo sozinho, enterrou o corpo da Beth, ninguém viu. A família acredita que tem mais coisa para ser esclarecida aí e a gente vai atrás acompanhar até o final essa investigação. O pai de Bruno abriu a casa para a nossa equipe. Junto com a família, fomos até o local onde Fernando escondeu o corpo de Beth. A gente vai entrar agora, chegar até o local onde a Beth foi encontrada. Eu peço que a família venha também. Eles vão acompanhar a gente. Eles decidiram entrar. A gente sabe que é um momento difícil para a Cássia também, para o Leandro, para toda a família. Mas ela quer ir até lá e o Henrique, que é caseiro, ele permitiu a nossa entrada. Então ele vai mostrar pra gente, porque ele tá surpreso assim como todos, né? Então vamos seguir? Porque a gente vai tentar entender por onde é a entrada, porque a casa é aqui, né? Aqui.
É reto aqui. Ah, então é passando essa cerca. Só lembrando, é só perguntar, aqui é acesso para a casa deles, né? Esse fundo aqui, essa janela é a casa deles? É a casa deles. Entendi. Então, então ele poderia vir dali, né? Estava cercado, estava fechado? Entendi, mas ele não teria acesso para cá. Porque vamos mostrar, vem cá, Adriano, ó. A casa, essa aqui é a casa do Israel e do Bruno e do Fernando. A porta dos fundos, a gente percebe que ela tá fechada. Tá sem uso ela aí, né? Ela tá sem uso? Eles não usam essa porta? Não usam mais, ó. Eu tirei a cerca agora porque o cachorro tá tudo. Aqui era fechado. Você tirou agora. Então, naquele dia, será que estava tudo fechado? Então, não daria para passar por aqui? Qual que seria o caminho para ele chegar ali do outro lado? Olha, assim como eles falaram, o delegado, eles entraram pelo fundo, pelo lado de lá. Mas ele teria que ter saído daqui e ido por fora, pela calçada? Sim, que lá eles compraram ele, lá eles compram as coisas lá no... Aqui por fora? Sim, lá no posto de gasolina. Tá. Então, pelo que ele está falando e pelo depoimento do Fernando, ele teria saído com a Beth por fora para poder voltar nesse terreno. Vamos acompanhar aqui. Os dois se encontraram sozinhos, assim ele falou, né? É porque ele disse que eles estavam aqui na casa. Ele falou para a polícia que estavam bebendo, enfim. Ela veio para casa aqui. Tá, então vamos ver. Vamos tentar entender. A gente vai entrar pela primeira vez. Isso tudo aqui é o terreno, ó. É um terreno grande, é um terreno extenso. O pai do Bruno afirma que é impossível ele vir por dentro. Porque tem os cachorros também, né? Tem muito cachorro aqui. E aqui você entra numa outra parte. Eu não sei agora, a gente precisa confirmar se a polícia, quando veio com os cães farejadores aqui, daquela vez, se a polícia veio até esse local. Veio? Então isso aqui também foi vasculhado pela polícia com os cães farejadores. Quando os policiais vieram para cá. Tanto que o policial falou que não achou, porque eles não catucou, assim, furou o chão. Porque se fura o chão, ia sentir o odor de um corpo, né? Pelo que ele falou, então, eles disseram que não encontraram porque não chegaram a perfurar o solo. Então não subiu o odor. Agora é mais pra cima aqui. Já tô vendo várias luvas da perícia. Vamos tentar chegar. Ah, é bem ali, ó. Olha lá, Adriano. A luva, acredito que é nesse poço aí, né? Foi nesse poço. Essa terra aqui é porque tava coberto com a terra. Tava coberto com a terra. Entendi. Tá. A luva tá aqui, Cássia tá de frente ao local agora onde a mãe dela foi encontrada. Você imaginava que era assim, Cássia? Não. Imaginava que era uma cova assim no chão mesmo. Você não imaginava ser um poço? Não. Não. Tá bem ali. O cheiro ainda é um pouco forte por conta do tempo que ela ficou aqui. Vou tentar dar uma olhada daqui. Ao tanto de terra na parte de fora, é porque ontem os bombeiros policiais precisaram tirar essa terra, cavar, para poder encontrá-la. Mas foi exatamente nesse local aqui, nesse terreno. O Fernando veio até aqui, apontou para a polícia e disse que naquela madrugada ele veio com a Beth para cá e aqui ele matou a Beth. E depois enterrou o corpo aqui nesse poço. Então esse foi o depoimento que ele deu para a polícia, a versão dele. É claro que a polícia continua investigando para saber se tem mais alguém envolvido, se realmente foi isso que aconteceu, se ela veio consciente para cá, né? Porque eles também trabalhavam com a hipótese dele ter trazido o corpo da Beth. Se ele veio com o corpo para cá, impossível sozinho. Concorda, né, Cássia? Porque olha o trajeto que a gente fez, né? E difícil, você viu?
Para vir com uma pessoa desmaiada de lá para cá, não tem condições. O tio de Fernando conta que o criminoso nunca foi confiável. Qual que é o perfil dele como sobrinho? Como é que ele é em casa? Como é que ele era até então? Mentiroso. Só um rapaz meio mentiroso, né? A gente sabe que ele é um rapaz, mentia muito, tudo. É tanto que o pai dele não queria muito ele na casa dele, porque ele mentia demais. Preguiçoso. Mas cada um tem um jeito de ser, né? Beth e Fernando ficaram juntos por 2 meses. Durante todo esse tempo, ela o ajudava. Esse tempo ele estava brigado com Israel. Com Israel não, com o pai, com o sogro do Israel. Minha mãe colocou ele dentro de casa. Dava dinheiro para ele procurar serviço, pagava Uber. A polícia segue investigando o caso. Para o delegado, nem tudo ficou esclarecido. E Cássia concorda. Porque eu acredito que ele não fez sozinho. Isso não foi feito sozinho. Tem mais alguém por trás disso. Não estou acusando ninguém, não sei de nada também, mas é muito difícil ele ter feito sozinho. Você carregar um corpo, como? Sozinho. Cavar uma cova, sozinho. Difícil, né? A casa ficou vazia. Israel e Bruno não voltaram mais para lá. Mesmo depois de cometer um assassinato cruel, Fernando ainda tentou seguir a vida normalmente. Mas agora ele está atrás das grades. Ali no poço, junto onde o corpo de Beth foi escondido, também se foram os sonhos, sorrisos e a alegria da família. Você consegue imaginar como é que vai ser sua vida daqui para frente, enfim? Eu não consigo falar. Não consigo. Eu acabei de perder meu pai também. E agora sem ela. Não consigo. Mas vai ser muito difícil. Todo domingo a gente almoçava junto. Eu chegava do serviço, eu já avisava, mãe, cheguei. Vai ser muito difícil. Ainda há perguntas sem respostas. Por exemplo, a foto do olho roxo aqui, Edu, por favor. A gente lamenta demais, né? Me solidarizo com toda a família da Cássia, da Beth, por serem obrigadas a... né? É muito humilhante. Você vê uma mulher que trabalhou uma vida inteira e a filha, né, vai até ainda o local onde a mãe foi encontrada morta. É uma legislação que não inibe esses crimes. Vem para mim, por favor. Eu vou trazer já o vídeo da confissão. Como é que você vai... Porque a lei tem que ser educativa, tem que ser uma medida educativa, né? A pessoa quando vai, resolveu matar alguém, resolveu estuprar, sequestrar, você saiba que tem uma pena rígida. Não faça isso. Por que existe a lei? Não faz isso porque você vai se arrepender. Mas no Brasil a lei não faz com que a pessoa se arrependa. Vê hoje o exemplo. Suzane Richthofen, Alexandre Nardoni, Elise Matsunaga, um que matou a filha que matou o pai, sendo colocado em liberdade para comemorar a semana do Dia dos Pais. É uma lei que não vê, não é humana. É um papel sujo, frio. A lei brasileira tem que corresponder à vontade dos inocentes, que somos nós, que estamos soltos aqui. Mas, infelizmente, acaba só superando as vontades dos que estão presos ou dos que pretendem cometer crime. Essa é a verdade. Cássia, tá me ouvindo, Cássia? Oi, tô ouvindo. Cássia, eu acho que você não deve assistir o vídeo do Fernando, porque eu acho que você já teve uma carga emocional muito grande esse tempo todo, né? Você é uma menina que lutou bravamente para ajudar a gente a encontrar a sua mãe. Eu quero deixar você muito confortável, muito à vontade para decidir se quer ver esse vídeo ou não. Não, eu quero ver sim. Você inclusive chegou a pedir para o delegado para ficar cara a cara com o assassino. O delegado devia ter deixado, viu, Cássia? Eu faria questão também no seu lugar. Não, mas ninguém deixou. Ninguém deixou. O advogado também não deixou, em nenhum momento. Mas esse dia vai chegar, né?
No dia do tribunal... Nem até perto do Israel. Eu não sei porquê, nem do Israel deixaram. No dia do tribunal do júri, esse dia vai chegar e você vai poder ficar bem de perto desse crápula, desse assassino impiedoso, frio. Percival, antes do vídeo, você quer fazer alguma colocação sobre esse caso, Percival? Eu acho que aquele buraco profundo cavado pode sinalizar que o Fernando esteve lá e cavou o buraco. Primeiro, pode, é uma tese que eu estou levantando agora. E depois desse buraco já aberto, ele cometeu assassinato, ou seja, o corpo foi levado lá com a cova profunda já aberta. É uma possibilidade. E a segunda coisa é que o Fernando Obate pode ter visto na Beth, mais velho do que ele bem mais jovem, uma oportunidade de aproveitar-se dela, explorá-la. E quando ela não deu mais do que ele queria, ele falou, vou matar, então viver às custas dela pode ter sido uma das razões da ruptura e desse desfecho lamentável. Não é um amor de verdade, é um amor por interesse. Era um interesseiro. O advogado Roberto Guastelli, não ficou claro para mim o seguinte, ele disse que a briga foi dentro da casa dele e ela saiu desmaiada já da casa, lá para o local onde foi enterrada. O que me esclarece isso, por favor? Não, segundo o depoimento dele, a confissão, Tabati, a briga teria ocorrido na parte externa da casa, tá? E aí acabaram discutindo e ele acabou esganando ela nessa área externa do quintal. Entendi. Então, daí da área externa do quintal, já esganada, ela foi levada ainda consciente até o ponto onde o corpo foi ocultado, foi escondido? Não, segundo o Fernando, tá? Ele afirmou que ainda ele cortou o pescoço dela e ainda esfaqueou as costas dela, para realmente aquela coisa ter a certeza do óbito dela. É um bandido mesmo. Bom, vamos lá. A Cássia faz questão de assistir conosco, então eu vou realizar a vontade dela, né? Perguntei várias vezes se ela queria ver, deixei ela muito confortável. Né? A produção mesmo fora do ar perguntou, mas ela faz questão de assistir. E eu, no lugar dela, faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa porque eu jamais deixaria falarem um A da minha mãe, sendo que ela não está aqui para se defender. Jamais. Jamais. E eu tenho certeza que a Cássia coloca a mão no fogo pela mãe dela também. Pois não, Cássia? Só uma coisa, quando ele disse que minha mãe estava com punhal, minha mãe nunca andou armada, nunca andou com faca. Aí já tem mentira. E outra, o Fernando, ele já estava namorando. Inclusive, ele veio aqui com uma namorada dele. Então, nesse dia, a namorada também estava lá. Como que minha mãe ia para lá namorar com ele? Tem razão. Bom, que credibilidade tem um assassino assim, mata sangue frio, esconde corpo? Nenhuma, né? Bom, mas vamos ver o depoimento do lado esquerdo, por favor. Fernando, por que tu tá procurando a polícia? Eu vim me entregar, porque eu cometi um homicídio. Tá, como é que foi isso? Eu tava andando, próximo à Avenida Luiz Guimarães, e encontrei uma menina que namorava comigo há um tempo atrás. E ela vinha chorando. Qual que é o nome dela? Eu conheci ela como Beth, depois eu fui saber que o nome dela era outro. Em que cidade foi isso? Diadema. Tá, aí tu encontrou a Beth. Prossiga. Aí eu encontrei a Beth, perguntei o que tinha acontecido, porque ela tava chorando. Tá. Aí tu encontrou, pensou que ela tinha sido assaltada aí? Sim, porque ela tava chorando, tudo. Eu fui lá e perguntei pra ela o que tinha acontecido. Ela não quis me falar. Não vou falar. Eu tentei acalmar ela. Ela não me ouviu. Não vou falar. Não. Até eu consegui acalmar ela. Ela pegou, tinha comprado droga lá na biqueira. E começou a cheirar e foi conversando comigo no caminho. Parava para cheirar, ia, parava, ia. Até que a gente chegou no meu terreno, o terreno que eu moro. A gente entrou lá atrás, quando ela não queria que fosse vista. Tá, ela estava namorando com o Marcos? Sim, ela estava com o Marcos, mas estava morando com ela. Falou, não quero que ninguém me veja, que eu tô com outra pessoa. Até então não falou que era o Marcos. Ao desenrolar da conversa, a gente foi tendo no terreno, ela pegou e surtou. Quando eu falei pra ela, porque estava chorando, ela pegou e falou, o Marcos me deu 3 tapas na cara e uns murros.
Aí eu falei, por que você não denuncia ele? Pô, meu, ficar com esse cara aí, o cara não é nem seu marido, não é nada, o cara é seu amante, que eu sei que ele é casado. Se você ainda continua com ele, denuncia esse cara, meu. Foi ficar apanhando de marmanjo agora? Nessa hora ela surtou. Por que vocês começaram a brigar? Nesse domingo eu tinha saído, eu tinha discutido com a minha mulher. Falei pra todo mundo que ia sair pra fazer um bico, mas no bico não rolou e eu fui pro bar, não voltei. Eu cheguei, encontrei com a Beth, eu já tava meio mamado já. E a Beth tava drogada. Só que até então eu tava bêbado, mas até então eu queria cuidar dela, porque eu vi que ela tava muito pior que eu. Ela tinha cheirado 15 pinos de cocaína. Sim. Ela tava a ponto de ter uma overdose, e nessa hora ela surtou. Quando ela veio a faca pra cima de mim, me chamando de Marcos, ela tentou contra a minha vida. Tá, nessa hora ela tentou te agredir, te bateu? Sim, me deu um tapa na cara, veio pra cima de mim, batendo, e gritando, me chamando de Marcos. Aí daí nada ela puxou um punhal da cintura dela e veio pra cima de mim, me chamando de Marcos. Sim. Dessa hora pra frente eu surtei. Eu não tive mais coisa que eu fiz. Quando eu vi, ela tava morta. Tá, e vocês estavam onde? Eu estava no fundo do quintal, da parte aberta, que é pra rua. Tá. Perto da casa dela? Não. Tá, e tu acabou enterrando ela então perto dessa casa que tu tava morando? Sim, sim, eu fiquei com muito medo. Eu enterrei ela num poço lá próximo, onde fica um pico de nóia dos drogado. Que ela até queria ficar lá com os caras, mas eu afastei ela porque ela tava cheirando muito já. Ela queria ficar lá. Tá bom, e tu sabe chegar lá? Sei. Eu vou levar todos vocês lá. Tá disposto a... Tô disposto a pagar pelo crime que eu cometi. Porque o que eu fiz não foi certo, mas foi um surto que eu tive, eu não consegui. Eu jamais ia colocar a mão na Beth. A filha dela sabe. Jamais colocaria a mão, é um desqualificado. Não pode deixar a tela assim. Ô Cássia, ele fala que a sua mãe é uma usuária compulsiva de drogas, né? Eu nunca vi alguém, né, história de gente tirando 15 pinos de cocaína. E você também, durante toda a nossa... Então vai ter uma overdose, né? Não tinha nem como estar vivo, eu acho. Agora, sua mãe usava cocaína? Eu não sei disso. E ninguém aqui do quintal também não sabe disso, não. Porque você, quando você tá muito junto com uma pessoa, né, ainda mais relação de mãe e filha, você ia perceber alguma coisa, um desvio de personalidade, uma agressividade. Nunca você suspeitou que a sua mãe estivesse mexendo com droga? Não, nunca. Nunca suspeitei disso. Beber, ela bebia. Mas droga, não. E você quer fazer algum comentário sobre essa declaração, essa confissão do Fernando? É bem diferente daquele homem que se apresentou um mês atrás, né? Bem diferente. A cara dele tá parecendo de doido, sei lá. E é muito estranho. Ele disse que surtou e lembra de tudo que ele fez? Com riqueza de detalhes. Até quantos pinos de cocaína ela supostamente consumiu? Então, como é que ele sabe disso? Eu só sei, Bate, que ele acabou com a nossa vida. Só isso que eu sei. Você não sabe por onde recomeçar. Quando ele estava aqui, convivendo com a minha mãe, meu filho não gostava muito de vir aqui na casa da minha mãe. E quando o Fernando estava aqui com ela, meu filho até vinha dormir aqui com a minha mãe. Então, o Fernando acabou com tudo isso, tudo. Eu lamento muito, Cássia. Eu peço a Deus que você tenha sabedoria para lidar com essa situação tão difícil. Eu sei que você tem um apoio importante do seu marido. Quero agradecer por você ter confiado ao Cidade Alerta o caso da sua amada mãe. Qualquer coisa que eu disser aqui, clichê, ela está num bom lugar, isso daí não... Ela queria estar aqui com a gente, ninguém queria passar por isso. Né? Ninguém queria passar por essa humilhação aos 60 anos, passar por essa humilhação. A situação que eu vi ela no IML, Deus me livre. Não vou esquecer aquilo nunca na minha vida. Nós vamos estar com você até o fim, Cássia, até que a polícia conclua o inquérito. Eu quero agradecer de coração por você ter nos escolhido e também
E você vai estar nas orações de todos os brasileiros que querem o melhor para você. Você vai se sentir muito amada. Quero agradecer também ao advogado Roberto Guastelli, que se prontificou, né, a atender a Cássia no momento difícil dela, quando ela foi colocada como suspeita. E ele mostrou para a polícia que ela não tinha absolutamente nada. Ali era só uma filha emocionada tentando o possível para ajudar no esclarecimento do desaparecimento da mãe. Um grande abraço ao Guastelli. Obrigado, Cássia. Assim que a polícia apresentar alguma novidade sobre o caso da sua mãe, a gente volta a ter contato. Obrigado também ao Roberto Guastelli.